Olá, pessoal. Vamos então à 15ª lição do nosso curso, é a metade do da UIGA, né? Hoje nós vamos ver uma coisa bastante interessante, que é o acusativo de direção. A gente sabe que o acusativo, esse Nzinho que a gente acrescenta a algumas palavras, substantivos e adjetivos, qualidades e nomes, eles mostram que aquela palavra é o objeto de uma ação, de um verbo, né? Na nossa oração. No entanto, existe uma outra possibilidade desse uso, que é a substituição de algumas preposições, né? Notadamente, essa preposição ala, essa preposição que indica direção, para onde é que vai alguma coisa, certo? Me iras ala lapordo, eu vou à porta. Muito bem, então vejam só, aqui existe uma oração que, apesar de ser grande, assim como está aí, ó, auto staras in la urbo inter la arboi, trans strato ante la pregeio, apud la urbo domo sub forta suno de somero. Apesar esse texto grandão, isso é apenas uma oração, uma única oração. Como é que a gente sabe disso? Porque ela só tem um verbo. Só tem um verbo staras, tá vendo? Então, ao estar de pé, alguém está ali, ou está de pé. Quem é que está de pé? É o auto, um carro, é la urbo, é as árvores, la árvore, é o strato, la strato, é o pregeio, a igreja, é o urbodomo, a prefeitura, ou é o suno, o sol, ou o somero, o verão. Tá vendo? Existem diversas possibilidades. Aí a gente vê aqui que a única possibilidade, na verdade, o único que é o sujeito, é o auto, certo? Por quê? Porque ele está sozinho, sem preposição nenhuma aqui. Tá vendo? Então, o auto staras. Porque quando existe uma preposição, um conjuntinho preposicionado assim, ó, que tem assim, ó, lá urbo, assim como tinha, pode ser assim, lá alto, tem lá urbo, essa preposição en, ela diz que essa urbo não é o sujeito da oração, que ele faz parte de um conjuntinho que dá uma ideia de circunstância em que essa coisa aqui acontece. Esse carro está de pé en la urbo, dentro da cidade, certo? Esse carro está lá parado inter la arbore, entre as árvores. Não são as árvores que são o sujeito. É entre as árvores que alguma coisa está acontecendo, certo? Translastrato, além da rua, para o outro lado da rua. Trans significa além e cis significa a quem. Cis lastrato é a quem para o lado de cada rua. Translastrato para o lado de lá da rua, certo? Por isso que existe Transjordânia e Cisjordânia. Transjordânia é para além da Jordânia e Cisjordânia para quem? Para o lado de cá. Tá? Antaulá pregeio, diante da igreja. O carro está parado diante da igreja. Apud la urbodomo, ao lado da prefeitura. Urbodomo, a casa da cidade. Sub forta suno, embaixo de um forte sol. Tá vendo o conjunto? Esse conjunto preposicionado tem uma preposição e um conjunto nominal. Esse conjunto nominal pode ser somente uma ovorto, suno, urbo, alto, assim, ou pode ser uma avorto junto de uma ovorto, uma forta suno. Pode também ter um artigo lá, que em português seria o, a, os as, o sol, a lua, assim por diante. Ou uns umas, que não existe em Esperanto, o artigo indefinido. Poderia ser alguns, certo? Quelcai, multai, muitos, malmultai, poucos, assim por diante. Subforta sono e de somero. O de somero, esse de somero está dizendo que o somero não é o sujeito também. Mas o somero, ele está dando uma circunstância para esse sol aqui. Não é qualquer sol, é um sol de verão, tá? A gente disse que isso em português é um adjunto adnominal restritivo. Ele restringe esse sol. Não é qualquer sol, é o sol de verão. Em latim iria para o caso genitivo, seria o caso genitivo, né? Que faz esse de isso, de aquilo, do mundo, etc. Muito bem. Então, já que a gente já teve essa ideia aí, vejam aqui, ó. Vera voyages al Paris. Então, Vera está viajando para Paris. Não é Paris que viaja, Paris é a circunstância, para Paris, em direção a Paris, certo? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode substituir esse al
pelo acusativo, parison. A gente tira o ala e bota parison, certo? Você não pode usar ala parison, né? Porque aí não tem sentido. Você já está tirando o ala para botar no acusativo, certo? Então, ó, Petro venis Londonon hiero. Se Pedro chegou, veio a Londres hoje, o ala não está aqui porque ele pegou e botou o Londono, Londres, no acusativo. Londonon hiero, tá? Agora observe que coisa interessante aqui, uma coisa curiosa. Vera iras alle la giardino. Então, Vera está indo, certo? Está caminhando alle la giardino, em direção ao jardim, para o jardim, ao jardim, tá? Agora, esse aqui, veja como esse aqui já é diferente. Vera iras en la giardino. Vera está caminhando dentro do jardim. Ela não está indo para o jardim, ela já está dentro do jardim. Então, ela caminha en la giardino, tá? Mas o que aconteceria se Vera estiver caminhando para dentro do jardim? Aí, ó, ficam duas preposições. Vera iras al en la giardino. A dentro do jardim. Al en la giardino, certo? Então, quando a gente substitui uma dessas preposições, no caso o al, que dá a ideia de direção, se você substituir o al, fica a palavra giardino no acusativo, giardino, com uma preposição en antes dela. En la giardino. Você fala, oh, não era en la giardino? Você não falou que quando tem uma preposição fica no nominativo, en la giardino? Sim, mas como a gente tem uma preposição está no acusativo, isso significa que esse conjunto está dando uma ideia de direção, porque ele está substituindo um al aí que deveria existir, certo? Veja um outro exemplo. Lieniras en la domon. Opa, en la domo não era para ser en la domo? Sim, porque tem a preposição antes. Se tem um acusativo, en la domon, significa que isso aí é uma direção. Al en la domo, certo? Al en la domo ou en la domon, tá bom? Ele entra en la domon. Mi voyades dum do horoi. Eu viajei durante 2 horas. Você também pode dizer mi voyades do horoen. Você tira esse dum, certo? Que dá uma ideia de tempo e bota as horas do horoi no acusativo, do horoen. Mais um. La autoveturas antau la pregeion. Se eu dissesse que la autoveturas antau la pregeio, diante da igreja, é porque o carro estava veturando, estava rodando, certo? Diante da igreja. Estava rodando diante da igreja. Mas ele está dizendo antau la pregeion. Tem um antau, que é uma preposição, e a palavra pregeio no acusativo. Então, está dizendo que o carro está viajando em direção à frente da igreja. Está viajando para a frente da igreja. Tá? Mais um. Me metas la libron en la valizon. Eu coloco o livro, eu coloco o quê? O livro. Então, o livro é que tem um acusativo, porque é o objeto do verbo colocar. Eu coloco o livro en la valizon. Por que é que valizon está no acusativo, se já tem uma preposição en? É porque o livro está se dirigindo para dentro da mala, certo? Eu coloco o livro para dentro da mala, en la valizon, certo? Se não tivesse esse N aqui, en la valise, está dizendo que eu estou dentro da mala colocando um livro, tá entendendo? É igual se dissesse assim, eu coloquei o livro en la chambro. Se eu disser en la chambro, ele está dizendo que eu, dentro do quarto, coloquei um livro lá em algum lugar. Mas se eu digo, eu coloquei o livro en la chambron, significa que eu coloquei o livro lá, dentro, eu coloquei o livro para dentro do quarto, en la chambron, certo? Olha como fazer a diferença, né? Apenas esse Nzinho, uma ideia de nominativo, a ideia de acusativo, muda completamente a oração, o significado da oração. A última aqui, me metas la sedion apud la tablon. Aí, ó, eu coloco a cadeira ao lado da mesa. Não sou eu que estou ao lado da mesa, eu estou colocando a cadeira para o lado da mesa. Por quê? Porque depois do apud tem um tablon aqui, que é um acusativo de direção. Tá joia? Muito bem. Então, esse aí é um fato curioso da língua, uma possibilidade que existe, certo? E a gente passa agora para a segunda parte desta lição 15. Até lá.